No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é falar bem para um bebê de 1 a 2 anos de idade. Fica comigo! Oi, tudo bem? Aqui é a doutora Cirlei, eu sou fonoaudióloga com experiência no aprendizado de fala de bebês e eu queria conversar um pouquinho com você sobre o que é falar bem para um bebê aí de 1 e 2 anos de idade. Se você é nova aqui no canal, se inscreve, clica no sininho, ok? Para ficar sempre informada das novidades aqui no canal. Bem, quando eu faço palestras e orientações sobre a fala para um público de mães e cuidadores, eu sempre lanço uma pergunta bem clássica. Você acha que seu filho fala bem? E aí eu peço para as mães levantarem a mão, ok? E a grande maioria diz que sim, doutora, meu filho fala bem. Mas quando eu escolho algumas mães e peço para elas compartilhar comigo um videozinho curto da criança conversando, e aí quando eu assisto o vídeo, eu acabo vendo que só a mãe entende a fala do filho. Eu não consegui entender o videozinho da conversação. E aí foi numa dessas palestras que eu senti que precisava entender melhor como é que a mãe vê a fala do seu filho. Será que ela sabe mesmo que é falar bem? Sabe identificar se seu filho está dentro aí do padrão de normalidade, de aquisição da fala? Eu fiz uma pesquisa em 2018 com mais de 1.000 mães para ver se elas conhecem seus bebês quanto ao desenvolvimento da fala. E nessa pesquisa eu vi que a maioria das mães não sabe medir o que é falar bem. Atenção, mãezinhas! Por exemplo, mais de 76% das crianças nas pesquisas que eu fiz lá, na idade aí entre 1 e 2 anos, falam, mas só os pais entendem o que elas estão falando. Elas não repetem palavras faladas, elas não respondem perguntas simples, não falam mais de 200 palavras diferentes por dia, usam muitos gestos para apontar, pegam na mão da mãe quando elas querem algo aí que exige uma elaboração de frase maior, acaba puxando a mãe, ou seja, as crianças não estão montando frases com mais de 3 palavras nessa idade, de 1 a 2 anos. Outra coisa que me intrigou muito nessa pesquisa é que as mães, elas não sabem o que são os fonemas. E que fonema é esse, doutora? Tá? Que uma criança tem que adquirir aí entre 1 e 2 anos para falar corretamente, falar bem. E elas também não sabem se as trocas, aquelas faltas de palavrinhas, as omissões nas palavras, são normais para essa idade, tá bom? Antes de eu continuar falando agora sobre esse assunto, se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, eu quero te lembrar uma coisa. Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com as suas amigas, com outras mães com crianças aí nessa mesma faixa etária. Outra coisa, você pode aí também colocar nos comentários para mim qual é a sua opinião do que é falar bem para você, tá? Bom, eu vou te falar agora o que é profissionalmente considerado falar bem para uma criança aí de 1 a 2 anos de idade, tá? A criança, pessoal, ela fala bem quando ela é bem estimulada diariamente para emitir os 9 fonemas fundamentais da fala, tá legal? Quando ela fala mais de 250 palavras diferentes por dia, e atenção, essas palavras têm que ser mensuradas, anotadas em um diário, ok? Também é considerado falar bem quando ela monta frases bem elaboradas, com mais de 3 palavras. Quando ela consegue entender e responder perguntas simples, tá? Seja das preferências dela, do gosto dela. Outra coisa, quando ela consegue nomear forma, animais, cores, números e outras coisas, tá? Quando ela consegue aí falar, por exemplo, seu próprio nome, o nome de
pessoas com quem ela mais convive, o nome do pai, o nome da mãe, da tia, da vovó, enfim. Esses nomes que ela mais ouve, tá, com frequência e tem condições aí de reproduzir, se ela já tem uma fala realmente bem desenvolvida, isso tudo flui naturalmente, tá bom? Ou seja, com apenas aí 9 fonemas, já é bem possível uma criança de 1 e 2 anos ter uma fala muito próxima à nossa adulta, tá bom? E as falhas, elas são bem assim pontuais, tá? Elas são relativas aí a alguns foneminhas mais difíceis de serem emitidos nessa fase de 1 a 2 anos, que geralmente vai aparecer o aprendizado aí para a idade de 3, de 4, de 5 anos. Mas basicamente a fala da criança que fala bem já é bem fluente e inteligível nessa faixa etária de 1 a 2 anos, tá bom? Isso tudo aí eu vi acontecer, por exemplo, com a minha filha, tá? Ela tem aí 3 anos hoje e ela passou por todas essas fases de aquisição, tá bom? De 1 e 2 anos. E eu vi bem de perto nela esse padrão de desenvolvimento da fala, até ela atingir o falar bem. Nada disso ia acontecer, tá? Se o estímulo não fosse correto, tá bom? Então, gente, falar bem depende sim de estimulação e da estimulação correta, tá bom? E se essa fase passar sem essa estimulação, o atraso vai vir, vai acontecer e aí é quase que imperceptível esses atrasos, tá? Mas vai ter troca, vai ter ausências de fonemas, enfim, tudo porque não houve uma estimulação correta. Eu te digo uma coisa, tá? Quando a gente sabe o que é normal e sabe o que fazer, a gente sabe o que esperar dos nossos filhos. E se realmente eles estão falando bem, a gente consegue identificar. E se a gente não sabe o que é esse padrão normal, como é que a gente vai definir realmente se eles estão falando bem? E se estiver precisando de alguma estimulação mais específica, uma ajudinha, né, num fonema específico, a gente vai conseguir identificar com clareza o que está precisando de ajuda? Tudo vai ficar mais fácil, tá? Se a gente sabe estimular. Eu continuo batendo nessa tecla. E quando a gente aprende a forma correta e o padrão de normalidade, isso com certeza vai nos dar um parâmetro para a gente saber definir com mais clareza se o nosso filho está falando bem, tá? E atenção, se a gente define isso e consegue entender, a gente economiza tempo, dinheiro e outras coisas mais lá pra frente, tá bom? Então, não esquece aí de curtir, de compartilhar, e se você quiser saber mais um pouquinho aí desse assunto, eu vou deixar um link aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo, para você continuar aprendendo um pouquinho mais sobre o que é o desenvolvimento da fala, o que é o padrão normal, enfim, ok? Seu bebê falando mais e melhor. Tchau!